Gente, vamos começar nosso episódio história contando alguns bastidores de talvez um dos maiores programas da nossa geração, da nossa infância, que é o Chaves. Eu não sei você, né? Mas eu e a maioria das pessoas que cresceram comigo ama Chaves até hoje, ama Chapolin até hoje, ama todos os personagens, né? A gente cresceu quando a internet nem pensava em existir. Chaves, Chapolin era uma das grandes distrações da nossa vida. Vamos contar alguns bastidores que às vezes a galera não fica sabendo, né? E aí tem muitas histórias de bastidores, de como que era a vida desses artistas, né? A gente brasileiro nunca pesquisou muito o artista em si, né? A gente só queria saber mais do personagem. E existe várias histórias, e dessas histórias existe várias tretas. Nesse primeiro episódio aqui, a gente vai contar uma treta que é muito famosa na internet. A treta do Chaves e o Kiko. Isso mesmo, um ator que fazia o Chaves, Roberto Boloni, que era o grande criador, e o Kiko, que é o Carlos Villagrán, né? E tem uma história que se espalhou na internet há bastante tempo, que você sabe, né? Se você assistiu Chaves várias vezes, você sabe que em alguns episódios o Kiko não está, né? Lembra que a mãe dele, a Dona Florinda, fala que ele foi viajar pra ficar com as madrinhas ricas, mas na verdade ele tinha saído do programa. E um dos principais motivos que até a Dona Florinda dá uma entrevista falando, né? É o ego, né? E aí cada um vai dar o seu ponto de vista. Essa treta entre o Chaves e o Kiko, cada um tem seu ponto de vista, mas o próprio Kiko já contou, ele vem pro Brasil direto, vive dando entrevista, participa do programa do Danilo Gentili com certa frequência. Qual que é essa história aí? Um dos pontos de vista dessa história, um do lado dessa história. É o seguinte, Chaves rapidamente virou um grande fenômeno no México e aqui na América Latina, né? Em todos os países aqui que cercam o Brasil. Então rapidamente virou um fenômeno. E a fama e o sucesso veio muito rápido. Chaves era o grande principal do programa, né? Era o personagem principal. Mas com isso, o Kiko, o Seu Madruga se tornaram também as grandes estrelas. É óbvio que o Professor Girafales, o Seu Barriga, a Dona Florinda, a Chiquinha, né, a Bruxa do 71 eram também grande destaque, mas, não dá pra confundir, né, o Chaves, o Kiko e o Seu Madruga se tornaram as estrelas, né, depois você me fala aí qual era o seu personagem favorito. Porém, o Kiko, cara, começou a ganhar um grande destaque no programa. Dizem que na época o destaque do Kiko foi tão grande que ele começou a ser chamado só ele pra fazer comerciais, pra gravar músicas infantis, ter os seus próprios produtos, né. E aí dizem, né, que na época que o sucesso estava muito grande em Chaves, o Chaves, que era a grande estrela, o grande criador de tudo, né, através do seu ator, o Roberto Boloni, começou a ficar incomodado com o destaque do Kiko, né. Além dele fazer muito sucesso o Chaves também fazia muito sucesso, mas na teoria o protagonista era o Chaves. Então assim, o Chaves deveria fazer mais sucesso que todo mundo e depois os outros personagens vinham em seguida. Mas segundo dizem que na época o Kiko se tornou uma grande estrela, competindo com o Chaves e até superando o Chaves, passando do Chaves nesse sentido, né? E aí começou a fazer mais propaganda, mais comercial, lançar mais produto. Isso teria gerado incômodo no Chaves, que dizem que na época começou a diminuir o tempo do Kiko no programa, né? Então o Kiko começou a ter um tempo dele no programa diminuído. E isso teria incomodado o Carlos Villagrán, que faz o Kiko, falando assim: olha, eu não vou aceitar você diminuir o meu espaço dentro do programa. Algo que o Chaves, né, falou: não tô diminuindo seu espaço, aqui é só uma estratégia do programa. Nisso começou a gerar os atritos, as tretas entre os dois atores, né? O Kiko querendo mais reconhecimento, não querendo perder espaço, e o Chaves, né, dizem que se sentiu incomodado com a força que o Kiko começou a ganhar no programa. Dizem, né, gente? A gente não sabe de fato o quanto disso é totalmente verdade ou não, mas deve ter algumas verdades nessas histórias. E aí, depois de algumas tretas, de alguns conflitos, o Kiko sai fora do programa. Por isso que se você assiste Chaves até hoje, se você presta atenção, o episódio da Dona Florinda, que ela tem um restaurante, sabe o restaurante? O Kiko não tá lá. E são vários episódios do restaurante. Por quê? Porque o Kiko já teria saído do programa. Até em alguns episódios da Vila, o Kiko já teria saído do programa, né? E aí dizem que é por causa dessa treta entre o Kiko e o Chaves que aconteceu na vida real, entre os dois atores, né? Porque um tinha uma visão, o outro queria mais espaço, o outro estava incomodado com o sucesso do outro, enfim. E aí, pra quem não sabe, eu vou contar essa história. O Kiko foi trabalhar na Venezuela. O Kiko ganhou seu próprio programa, né? O programa do Kiko, que até a escrita é diferente por causa dos direitos autorais. E você sabia que quando o Kiko foi trabalhar na Venezuela, o Seu Madruga foi trabalhar com o Kiko. Sim, o Seu Madruga chegou a sair
do programa do Chaves 2 vezes. Mas isso aí, gente, a gente vai contar no outro episódio, história, né? Mas fica aí a curiosidade.